Eu sou o professor José Lucas. Hoje vou falar sobre o Manual Prático de Alienação de Bens no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. É um edital gigantesco de 31 páginas e que é voltado para o trabalho de professor, no sentido de que há uma comissão a ser formada para acompanhar os trabalhos, né? Vou estar ajudando na escola nesse trabalho. Inclusive estou até com um material aqui impresso também que o colega me passou, com alguns pontos a serem destacados. Qualquer coisa eu vou comentar aqui e ali, né, o ponto a ser destacado. Mas então é um vídeo muito específico para professores ou pessoas que precisam seguir este manual, né? Então, se você não está dentro desse público específico, deixa o like, deixa o comentário. Aí dá um comentário, sei lá, eu vi os primeiros 10 segundos do vídeo, não sei. E, bem, até semana que vem, né? Ou, sendo nessa semana, quarta, pro próximo vídeo da semana, né? Eu até fiz um vídeo falando do Trilhas do Futuro. Eu descobri, eram 2 editais, então tá faltando um edital de umas 10 páginas para ler. E esse edital sim tinha todas as informações sobre os servidores e a participação deles no projeto, né? Então, agora, sem mais delongas, eu vou seguir com a leitura desse manual, tá? Primeira edição de Belo Horizonte, de 2015. E vamos começar pelo índice, né? Noções introdutórias. Deixa eu guardar aqui em cima. Deixa eu sem espaço aqui hoje. Deixa eu ter preparado o lugar antes, né? Já sei, vou colocar aqui atrás, né? Tá, foda. 31 páginas, bora lá. Vamos ver até onde eu consigo ir. Talvez o vídeo vai ter algumas partes, né? Noções introdutórias, depois bens passíveis de alienação, da comissão, da instrução dos autos, passo a passo do processo de alienação, do papel da SRE nos processos, do retrato dos autos, modelos dos documentos. E aí começa. Então vamos fazer o seguinte: se for uma coisa muito generalista, em algum ponto que eu for ler, eu vou pular ele resumindo, tá? Eu acho que vai ter algumas instruções que vão ser generalistas e, caso seja necessário, você consulte. Eu mesmo vou ter que consultar, se for o caso, no momento de uso, né, da efetivação do leilão propriamente dito, né? Mas eu vou seguir lendo e eu devo ler quase tudo, né? Isso aí vai diminuir umas 5 páginas talvez. Vamos lá. Primeiro, as noções introdutórias, né? Os bens públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da administração pública, direta e indireta, e tem como característica a inalienabilidade. Eu acho que ele é errado. Inalienabilidade, que ele não pode ser alienado, né? A impenhorabilidade e a imprescriptibilidade. Não pode ser penhorado e, em teoria, não entendi como é que um patrimônio é prescritível, né? Não sei. Os bens públicos, em regra, são inalienáveis, porém, é possível a alienação em casos específicos estabelecidos em lei. A alienação é toda transferência de propriedade remunerada ou gratuita sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, dar a coisa em pagamento a algo, né? Dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. O artigo número 17 da Lei número 8.666 de 93, que institui as normas para licitações de contratos da administração pública, estabelece que os bens públicos móveis podem ser alienados desde que haja avaliação prévia e licitação, sendo observado, nesse caso, o leilão como a modalidade de licitação para a venda de bens móveis inservíveis pela administração. Artigo 22, do parágrafo 5 da Lei número 8.666 de 1993. O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis, irrecuperáveis,
antieconômicos para a administração, que oferecem a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Para fins desse manual, em que se fará menção sempre à alienação, atribuiremos ao gênero alienação o sentido da modalidade específica, venda pela modalidade leilão. Para a realização da alienação na modalidade leilão, é necessário que sejam observadas as regras expostas nas normas que regem o assunto. Lei número 1866 de 93, Decreto Estadual de número 45.242 de 2009, Resolução da CEPLAG número 37 de 2010 e especialmente a Resolução da SEE, Secretaria de Educação do Estado, número 2075 de 2012. Este manual tem como objetivo trazer orientações e procedimentos aos participantes no processo de alienação de bens, no intuito de facilitar-lhes o trabalho. Neste sentido, tentamos abordar as questões práticas na realização do processo de alienação, com foco nos aspectos gerais e legais, não sendo objetivo do mesmo um maior aprofundamento técnico teórico referente à licitação. Tentamos ainda abordar no manual as questões que já foram objeto de dúvidas por parte das unidades na realização da alienação e que constam expressamente na legislação específica. Visando facilitar o trabalho das unidades, no último capítulo deste manual foram disponibilizados modelos de alguns documentos que devem ser juntados nos autos de um processo de alienação. Os modelos são apresentados a título de sugestão, não estando os agentes do processo obrigados a realizar o documento naquela forma. Então vai ter alguma variedade no sentido de como fazer as coisas, né? Graças a Deus a página 4 termina aí. E agora nós vamos para a página 5. Então vamos lá. Dos bens de novo. 2. Dos bens passíveis de alienação. Nos termos do estabelecido no Decreto número 45.242 de 2009 e Resolução SEE número 2075 de 2022, são passíveis de alienação os bens inservíveis, antieconômicos e irrecuperáveis, exceto veículos. Os veículos devem ter a regra própria deles, né? Então vamos lá. Agora vem algumas definições, tá? Material inservível é o que não mais possa ser utilizado para o fim a que se destina, em virtude da perda de sua característica de obsolência devido à modernização tecnológica, independente do seu valor de mercado. É tipo aqueles computadores Pentium que existe aos montes no estado, né? Pentium. Ai, meu Deus do céu. Próximo. Material antieconômico é o que possui alienação onerosa ou rendimento precário em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. O obsoletismo é o que mais acontece, né? Máquinas velhas, elas gastam muita energia, né? Vamos lá. Material irrecuperável. Material com defeito e que não pode ser utilizado para o fim a que se destina, em razão de inviabilidade econômica de sua recuperação. É tipo quando uma impressora antiga quebra e o conserto dela é mais caro que uma impressora nova. Deve ser tipo isso, né? Irrecuperável. Vamos lá. Continua agora o texto. Vou tentar fazer menos comentário, né? Mas... Opa, pulei o parágrafo. Volta. Isso. Vem cá. Isso. Então vamos lá. Frisa-se. Apenas se o bem for absolutamente irrecuperável ou se orçada a sua recuperação em preço igual ou superior a 40% do bem semelhante ou equivalente novo, poderá a comissão decidir pela alienação. Como é que é? O Estado ele aceita... Peraí, eu vou ler esse negócio de novo.
Frisa-se apenas se o bem for absolutamente recuperável. Ok. Ou se orçada a sua recuperação em preço igual ou superior a 40% do valor do bem semelhante equivalente novo, poderá a comissão decidir pela alienação. Então você pega um produto igual. Não tem como não. Como é que você vai comparar uma impressora velha com uma impressora nova? Às vezes, porque, tipo assim, geralmente quando o produto chega na obsolência ou nessa alienação, não existe mais algum igual. Talvez uma carteira, mas materiais eletrônicos não entraria nisso aí, né? Não deve se aplicar a todos os casos, né? Tanto que você tem ali outros órgãos que vão olhar juntos e vão falar se aquele computador Celeron Pentium de 2000 ainda não está 2000, não, de 99 ou mais, ou menos, 98, sei lá, se está alienável ou não, né? Então, continuando. Portanto, antes de proceder à alienação, deverá a comissão responsável avaliar a conveniência da alienação, verificando e atestando nos autos ou a absoluta impossibilidade de recuperação dos bens, objeto da alienação ou orçamento do conserto dos mesmos em valor igual ou superior a 40% do valor do bem novo. Tá bom, né? Mas se você considera assim o bem, você pega uma impressora mais barata e compara com a impressora mais cara que está obsoleta aí quebra as pernas, né? Ah, meu Deus do céu. Aposto que lá embaixo vai ter algum ponto respondendo essa pergunta, né? Então agora a gente vai para a comissão. Graças a Deus, página 6. Só falta umas 30 páginas, mais ou menos. Vamos lá. Da comissão. A comissão de alienação deve ser composta de no mínimo 3 servidores efetivos, efetivados ou detentores de cargo em comissão ou do órgão ou entidade, nos termos da resolução SEE número 2075 de 2012. Só para constar, tá, gente? O efetivo, se por algum acaso são curiosos que está acompanhando para saber como é que funciona isso aqui, o efetivo é aquela pessoa que tem um cargo público, tá? Aquela pessoa que passou em concurso público e tudo mais. Mas existe outra situação? Sim. Existem pessoas que são designadas, hoje está com outro nome, contratados e tudo mais, mas basicamente são pessoas que cobrem por um tempo curto uma vaga que esteja ausente, né? O ideal seria que a situação designada acontecesse mais nos casos de professor em licença, esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente em alguns estados a regra é colocar contratado em vez de concurso público, porque o contratado acaba sendo mais barato no sentido de que ele não tem plano de carreira, ele não tem tanta segurança trabalhista, então meio que aí o estado, como todo e qualquer chefe, mesmo na privada, prefere a mão de obra mais barata, né? Em vez de, sei lá, valorizar quem conseguiu passar em um concurso ou ter a experiência, né? Então, vamos lá. Também depende de fazer o concurso, né? Se vocês não fazem o concurso, a vaga foi aberta, não tem jeito. Então, não é uma ciência tão simples quanto eu estou falando, mas também não é uma coisa que o Estado deveria deixar acontecer, né? Tinha que ser o máximo efetivo possível, né? Então, vamos continuando aqui. E por que o efetivo é importante nesse caso? Porque como ele é um servidor estável, ele vai ficar muitos anos, a não ser que ele peça exoneração ou ele tome uma exoneração do governo, ele vai ficar muitos anos servindo a escola. Então, como ele vai ficar muitos anos envolvido com esse tipo de trabalho, o nome dele fica vinculado a esse leilão. Então, se ele faz uma coisa errada aqui, ele toma uma improbidade lá na frente, um processo administrativo, por algo que ele fez errado aqui, entendeu? Então, por isso que eles preferem pegar o efetivo, porque o efetivo ele tem que ter mais cuidado para não fazer alguma coisa errada, né? O designado, ele, por exemplo, ano que vem eu não estou mais trabalhando aqui, não estou mais trabalhando na escola, não queria pegar esse serviço, vou fazer de qualquer jeito.
Não estou falando que essa é a índole do designado. Tem que deixar claro que as pessoas têm dificuldade de interpretação, né? Mas poderia acontecer. Então isso aqui é simplesmente uma trava burocrática colocada para impedir que esse tipo de situação ocorra. Entendeu? Então vamos continuar aqui a leitura do texto. O dirigente da unidade é o responsável por nomear a comissão, nomeando seus membros por ato específico, dando-lhe publicidade quando o leilão for realizado no âmbito da SRE. Deverá a nomeação ser publicada no Diário Oficial. Resumindo, eu vou ganhar mais um nome lá no Diário Oficial por conta desse negócio. No ato da nomeação será indicado o leiloeiro oficial que procederá à condução da sessão pública do leilão. Eu não sei se é o cara que chega e fala. Eu não sabia, eu perguntar pra direção se esse leiloeiro aí, ele é aquele cara que chega e fala: eu escutei 50, eu escutei 100, eu escutei 100, 200 para aquele senhor ali. Será que é assim? Eu nunca fiz esse trem, né? Mas vou continuar aqui. Essa é a única atuação do dirigente da unidade em relação ao processo, visto que todos os trabalhos de conclusão ficam a cargo da comissão instituída. Peraí. Tá. O leiloeiro não precisa necessariamente ser alguém da comissão. O trabalho é todo feito na comissão. Entendi. Aí o leiloeiro pode ser que não seja necessariamente alguém da comissão. Saquei. Vamos lá. Eu estava pensando que a comissão, da comissão ia fazer o leilão, mas não necessariamente, né? São componentes para nomear a comissão. Escola. Cabe ao diretor da escola instituir a comissão, que será composta por 3 servidores efetivos em cargo em comissão lotado na escola. Aí já foi falado lá em cima. B. SRE, Secretaria Regional de Educação. Tá? Para explicar, se tem alguém que não é da área aqui. No estado de Minas Gerais, você tem o estado de Minas Gerais, que é dividido em blocos que a gente chama de SRE. Então você tem, por exemplo, SRE de Uberaba. Então, ou seja, ela vai combinar ali, Uberlândia, né, perdão. Ela vai combinar ali, vai dominar ali aquela região e organizar os trabalhos lá. SRE de Curvelo, faz a mesma coisa aqui na região central. E na SRE de Belo Horizonte tem um monte, né? Porque Belo Horizonte é uma cidade muito grande, então tem algumas SREs lá, né? Metropolitana A, Metropolitana B, esse tipo de coisa, tá? Então, quando a gente fala SRE, nós estamos falando de um pedaço da Secretaria de Educação, né? O controle regional, né? Quando a gente fala SEE, aí já refere ao estado inteiro, né? Que a Secretaria seria o Ministério da Educação do governo de Minas, né? Secretaria de Educação. Então, vamos lá. B. SRE. Cabe ao diretor da SRE instituir a comissão, que será composta por 3 servidores efetivos ou em cargo em comissão lotados na SRE. Então, a comissão não tem só membros da escola, tá? Unidade do órgão central. Cabe ao diretor da unidade instituir a comissão, que será composta por 3 servidores efetivos ou em cargo de comissão lotados respectivamente na unidade. Ué. A SRE vai mandar 3 pessoas para ajudar nesse leilão? Será? Não entendi essa parte, não. São competências para nomear a comissão. Entendi. Quem pode fazer a nomeação? A escola, a SRE e a unidade do órgão central. Beleza. Próximo. No caso de escola, a exemplo de escola de zona rural, se não houver número suficiente de servidores que preenchem as características exigidas, deverá o dirigente solicitar ao dirigente na unidade da SRE que designe servidor de seu quadro para compor a comissão. Por que isso está aí? Porque geralmente em zona rural costuma às vezes não dar a quantidade de professor efetivo necessário. Né? O professor efetivo na zona rural, mas com surge a vaga na cidade, ele vai para a cidade. Porque zona rural tem algumas dificuldades a mais. Né? Antigamente o Estado ele atribuiu o tempo da zona rural 2 vezes. Você trabalhava na zona rural, mas você trabalhava um ano como se tivesse trabalhado 2. Só que você sabe, né? Reforma da Previdência ali, reforma da Previdência aqui, tal. Aí acabou que isso acabou. Né? Tanto que a aposentadoria de professor hoje está cada vez pior. E a tendência é piorar, né, gente? Mas está aí, né? Ganharam para a cabeça. Agora não vai ter mais tanto servidor lá porque a vantagem que tinha eles tiraram. Continuando.
Conforme estabelecido na Resolução SEE de 2075 de 2012, são atribuições da Comissão: 1. Autuar o processo de leilão. 2. Agrupar os itens do material em lotes. 3. Avaliar cada lote, atribuindo-lhes valor mínimo para lance inicial. 4. Elaborar o edital de leilão. 5. Providenciar a publicidade do edital de leilão. Seis, executar a campanha e supervisionar todas as atividades do leilão. 7. Liberar os bens arrematados mediante a comprovação do pagamento. Será que o pagamento vai para a caixa escolar reformulando? Será que a caixa escolar da escola tem Pix? Esses detalhes depois eu descubro. Se quer fazer isso aqui de qualquer jeito, mesmo a gente lendo aqui, estudando o manual, se você cair numa dessas, você ainda vai fazer muita pergunta. Você ainda vai ter muita coisa para você descobrir no boca a boca, né? Então, continuando agora. Da instrução dos autos. Quanto à atuação do processo de alienação, venda de bens inservíveis, irrecuperáveis, antieconômicos, tem-se as seguintes orientações. 1. A pasta que abrigará os documentos deverá ser do tipo cartolina dobrada, ficando proibida a encadernação em espiral. Tá bom, né? Eu nem sei como é que é essa pasta. Vou descobrir. Na capa da pasta de obrigação, na capa da pasta que obriga, ai meu Deus. 2. Na capa da pasta que abriga as peças processuais, deve-se fazer constar necessariamente os seguintes dados de identificação: número exclusivo do feito, atribuído pela Comissão, número do CIGED a ser contemplado pela SRE no caso de processos advindos de escola que não tem acesso ao CIPRO-CIGED. Isso aqui vai ser uma coisa muito específica. Eu não tenho conhecimento para explicar o que é esse CIPRO-CIGED, não, mas eu sei que tem relação com as organizações internas da escola, de dados, essas coisas, tá? Eu acho que as secretarias trabalham muito com essa sigla aí, tá? CIPRO-CIGED. Vamos próximo. Unidade de origem, nome da escola ou da SRE ou unidade administrativa. Unidade interessada, responsável pela baixa, SSRE ou DPAT. Indicações de que se trata o processo de alienação. Sim, tem que escrever lá. Processo de alienação, tá? 3. As peças que compõem os autos devem ser autenticadas. As peças que compõem os autos devem ser autênticas, admitindo-se fotocópias apenas quando autenticadas por servidor. 4. Todas as folhas, além de numeradas, devem também ser rubricadas por todos os membros da comissão conforme exigência legal. Bom. 5. Faz a atuação dos documentos na ordem cronológica de sua produção. Os autos devem ser lidos como se leem os livros. Dessa forma, documentos devem ser agrupados de modo coeso. As peças representativas dos atos mais antigos vêm antes das peças representativas dos atos mais recentes. Meu Deus, isso aqui é um livro de ata. Agora que eu entendi, essa cartolina aqui não é bem uma cartolina não, gente. Ele é um papel mais duro. Hoje em dia eu uso papel mais duro. Não é possível que tenha capa de cartolina. É tipo cartolina, né? Não deve ser a cartolina mesmo. Mas aí ele descreveu foi um papel de ata, um livro de ata. Né?
Então a escola deve ter um livro de ato específico para esses leilões, né? Como tem para caso de eleição, como tem para caso de administrativos e tal, né? Então tem que pegar esse livro lá e depois do processo ir adicionando as peças relacionadas ao leilão, né? 5. Passo a passo do processo de alienação. Agora que o bicho pega. Esse aqui tem cara de ser capítulo grande. Chegamos na página 9. Só falta umas 20 páginas para ler. 25. Eu podia ter pausado, né? Não é um ARMS, né? Vamos começar então. A realização da alienação na modalidade leilão deve-se rigorosamente obedecer às normas que regem o assunto. Lei número 8.666 de 93, Decreto Estadual número 42.242 de 2019, Resolução da CEPLAG número 37 de 2010 e especificamente a Resolução a Resolução SEE número 2075 de 2012. Isso aqui já foi falado umas 20 vezes já. Só tirar esse meu bichinho aqui. Opa, perdão. Vamos pegar aqui. Vou colocar do lado de cá que ele não atrapalha o texto. Pronto, fica melhor agora. Para tanto, é imprescindível que os responsáveis envolvidos no processo de alienação leiam as normas que regem o procedimento, que é o que eu estou fazendo agora, a fim de detalhar as etapas de realização da alienação, eu acho que eu errei a entonação aqui, a fim de detalhar as etapas de realização da alienação. Foi realizado um passo a passo explicativo com os principais atos da alienação e o trâmite necessário que deverá percorrer o processo. Ficou esquisita essa vírgula aqui separando o verbo do resto da frase, mas deu para entender. Então vamos lá. Opa! Desceu a página aqui sem querer. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira coisa aqui do processo como um todo. Autorização e nomeação da comissão de alienação. Ao dirigente competente, após avaliada a conveniência administrativa, autorizar a alienação mediante leilão de bens móveis reavaliados e classificados como inservíveis, antieconômicos e recuperáveis e constituir a comissão nomeando seus membros por ato específico. Tem um ato específico para nomear em cima dessa situação específica. Isso a gente já falado em cima das 300 vezes. A nomeação da comissão deverá ser realizada pelos dirigentes competentes conforme estabelecido no artigo 3 da Resolução 2075 de 2012 e constante no capítulo 3 desse manual. Realmente, falou lá em cima no capítulo 3. No ato da nomeação será indicado um leiloeiro oficial que procederá à condução da sessão pública do leilão. Deverá constar a descrição do cargo, o número de MASP dos servidores para comprovar que se trata de servidores efetivos, efetivados ou detentores de cargo em comissão ou do órgão ou entidade nos termos da resolução da SEE número 2075 de 2012. Relacionar e identificar todos os bens inservíveis que serão alienados. A comissão irá relacionar os bens inservíveis passíveis de alienação em uma planilha que deverá conter identificação dos bens, o número do patrimônio e o valor contábil e a classificação inservível, antieconômico e irrecuperável. É por isso que é importante, sempre que a escola recebe uma doação, ele recebe um número desse aí. Às vezes tem uma coisa que poderia ser vendida para a escola nem existe, porque a escola não registrou como algo dela, né? E fica perdido. Continuando. Deverá a comissão juntar laudos técnicos que comprovam a situação do bem inservível, antieconômico ou irrecuperável. O processo do patrimônio é essencial para a identificação do bem.
O número do patrimônio é essencial para a identificação do bem. Caso não seja identificado ou não exista, a comissão deverá realizar declaração neste sentido. As plaquetas patrimoniais dos bens deverão ser retiradas e juntadas nos autos. Uai, você vai guardar isso dentro da ata do documento? Se deixar, deve ter algum papel parto que você deixa a parte, essas pecinhas, né? Vamos lá. 3. Relacionar os bens e serviços identificados, agrupando-os em lotes e atribuindo-os valor mínimo aceitável para a alienação. Elaborar a planilha com os bens separados por lote, com a identificação dos bens, o número do patrimônio, valor contábil, a classificação inservível, antieconômico e irrecuperável, o valor mínimo de avaliação, os valores ao final somados, separados por lote. Tem coisa que se você mandar para reciclagem vale mais do que você vender em lote. A comissão deverá realizar a avaliação dos valores atualizados conforme os preços praticados no mercado. Essa é a parte que vai dar trabalho, hein, gente? E quando o produto ele chega a ser recuperado, né, que ele chega nesse nível de alienação, costuma o produto nem ter mais preço de mercado porque ele é tão velho que não vale nada. Mas é claro que eu estou pensando em produtos como materiais de informática, computadores muito velhos, TVs muito velhas. O que você faz com uma TV de tubo, gente? Esse negócio é... Se você conseguir arrumar alguém para reciclar, você já achou muito. Já achou muito. Vamos continuando aqui. A comissão agrupará os bens em lotes conforme a natureza dos itens de material e a conveniência administrativa. Devido à maior atratividade, sugerimos sempre que sejam montados lotes mistos com material de informática e demais mobiliários. Entendi. Por exemplo, você tem um material, você tem uma carteira e uma cadeira que você vai alienar. Aí você junta com um computador, com um monitor e uma caixinha de som. Show! Então, o pacote, entendi, isso é massa. Você tem que imaginar um pacote do jeito que ele vai servir a ser mais fácil de ser vendido, né? Elaborar o edital de alienação. Nossa, gente, como eu odeio de elaborar esse tipo de coisa. Ata, edital, nossa, isso dá um trabalho. Ainda bem que é a comissão de 3. A comissão deverá elaborar o edital de leilão, que deverá conter a descrição dos lotes, fazendo-se constar que se trata da venda de bens móveis, inservíveis, irrecuperáveis e antieconômicos. O período de visitas deverá ocorrer na sessão pública do leilão para conhecimento dos bens e serem apregados na data, hora e local de realização do leilão e a forma de pagamento, como os artigos da lei. Registra-se que o leilão deverá ser realizado com estrita observância do estabelecido no edital, caso haja o princípio da vinculação do instrumento ao instrumento convocatório. A administração não pode descumprir as normas de condições do edital, na qual se acha estritamente vinculado na Lei nº 8.666 de 93, artigo 3, 41, 43 e inciso 1º, eu acho, um ano sozinho. O edital é a lei de licitação. A unidade não pode ser portada ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do regramento. Dá publicidade ao edital com um prazo mínimo de 15 dias antes da realização do leilão. Pode ser que o leilão seja bem depois da publicação do edital, mas tem que ter ali no mínimo 15 dias de diferença entre o edital e o leilão. Então, se a escola fazer publicidade e tudo mais, vai poder usar o Instagram, sei lá. A comissão deve dar publicidade. Me chamando aqui. A comissão deverá dar publicidade afixada
o edital na unidade escolar em lugares públicos como em igrejas, prefeituras, supermercados, escolas. Foi o que eu falei, né? Internet em tese é mais ou menos pública, né? A internet é pública, né? O que não é as big techs. Aí então seria válido então você colocar um anunciado lá no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, né? Facultativamente, a publicidade deverá ser realizada por aviso em jornais, sites eletrônicos, rádios locais. O site eletrônico resolveu a questão que eu estava comentando, né? Apesar que eu acho que em igreja é capaz de fluir mais, né? Deverão ser juntados nos autos a certificação e as provas de publicidade do edital. A comprovação da publicidade poderá, por meio de fato, protocolo de entrega no estabelecimento onde ocorreu a publicidade. Ai meu Deus, eu tenho que ir lá fisicamente pegar o material. Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ler de novo. Deverão ser juntadas nos autos a certidão e as provas de publicidade do edital. A comprovação da publicidade poderá ser feita por meio de foto, protocolo de entrega no estabelecimento onde ocorreu a publicidade. Desculpa, foto vai, tá, gente? Eu tinha entendido errado esse parágrafo, tá? Perdão. A comissão deverá ainda elaborar uma certificação informando que a publicidade foi realizada de acordo com o estabelecido pela legislação no prazo de 15 dias antes da realização do leilão. O princípio da publicidade possui previsão constitucional e legal, Lei 8.666 de 93, sendo o ato essencial, não podendo ser afastado do procedimento licitatório. Nós estamos no 6, né? Tá, no edital tem que constar. Aqui tem algumas marcações, mas interessante que as marcações que tem aqui na folha que meu colega passou, para observar com mais atenção, foi justamente os pontos que eu comentei aqui com vocês, né, que estão assistindo aí. Então, vamos lá, 6. Na 6 tem um ponto lá do arremate. 6. Realizar a sessão pública do leilão e elaborar a ata que contém o relatório sobre a execução do leilão. As vendas serão efetuadas a quem o maior lance oferecer, não inferior ao preço mínimo estipulado. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade do arremate a retirada dos lotes em sua totalidade. É importante mencionar que não poderá participar do leilão como arrematante o servidor do Estado de Minas Gerais. Tá. Então, sei lá, de repente tem uma mesa lá que eu achei legal e eu, professor, quiser, não posso pegar ela. A vez está vendido por 15, 20? Não, você não pode. Vamos lá, agora o ponto que a minha colega marcou aqui. Os arrematantes deverão assinar a declaração de que não são servidores da esfera estadual, que deverá ser juntada nos autos. Então, o que você faz? Você leva o irmão que não é servidor para dar um arremate na peça que você achar interessante. Tá bom, né? Mas tá certo que isso garante lisura do processo. O Estado não tá errado nessa aí, não. Essa minha piadoca aí, né? Deixa eu ver aqui isso. A comissão deverá elaborar a ata do leilão. A ata é documento em que se registram de forma sucinta e metódica os acontecimentos, as decisões que ocorrem em uma reunião, sessão, assembleia, etc. A ata deverá constar a descrição do referido certame. Deverá necessariamente constar a data, horário da realização, os dados completos ou arrematantes, os lotes arrematados e os valores de arrematação de cada lote. A ata é um documento de valor jurídico, por essa razão deve ser redigida de maneira que não possa ser modificada posteriormente. Em seu texto não há parágrafos ou linhas, escreve-se tudo seguidamente para evitar que façam acréscimos nos espaços em branco. 7. Elaborar o auto-arremate. O auto de arrematação.
Auto-remate, isso é boa. Elaborar o auto de arrematação. Na realização da sessão pública do leilão, o arrematante assinará o auto de arrematação e retirará o documento de arrecadação estadual, DAI, para depósito. Olha que interessante. O auto de arrematação deverá ser realizado para cada lote, separadamente, constando a descrição dos bens, a data e a assinatura do arrematante e da comissão. Então, acabamos de descobrir que não vale o Pix. Essa DAI é tipo uma guia de pagamento. É um tipo de boleto que você gera. Eu não sei como é que faz isso para fazer esse trabalho, mas a gente descobre, né? Proceder à emissão do documento de arrecadação do Estado DAI para o rematante. Que seria o ponto da dúvida que eu estava tendo aqui agora. A comissão deverá emitir o DAI em nome do arrematante, que deverá efetuar o pagamento do preço do lote mediante pagamento da guia no prazo máximo de até 2 dias úteis após o encerramento do leilão. Na emissão da DAI deverá ser descrito no campo informações complementares, o lote responsável, o pagamento e o nome da escola. Deverá ser feito um DAI para cada lote, mesmo quando o arrematante arrematar vários lotes, para que haja maior clareza no processo de conferência dos valores recolhidos. Vamos dizer burocracia para evitar corrupção, tá, gente? A inadimplência gerará penalidades ao arrematante, com proibição de participação de novo leilão, bem como ajuizamento da ação judicial para ressarcimento de eventuais prejuízos causados à administração pública. Porque bem que quando a pessoa dá o arremate, é como se ela estivesse tirando um rendimento para o Estado, né? Então, meio que você não pode dar calote no Estado, né? Isso não existe, dar calote no Estado. Não, até que existe, mas tipo, não deveria acontecer em teoria, né? O calote no Estado. 9. Recibo do arrematante, ou arrematantes, né? Devidamente datado e assinado. Após o pagamento da prestação do comprovante de pagamento, o arrematante deverá retirar todos os bens dos lotes arrematados. Os bens deverão ser retirados em até 5 dias úteis após efetuado o pagamento, conforme previsto no artigo 15 da Resolução da SRE número 2075 de 2012. Deixar essas leis listadas que eu acho que ajudaria também, né? Talvez no final do documento tenha, não sei. A comissão deverá emitir o recibo de entrega dos bens datado e assinado pelo arrematante, o DAI, e o comprovante de pagamento originais e cópias também deverão ser juntados nos autos. Para que não haja o risco de abandono dos bens pelo arrematante, recomendamos que seja autorizada a retirada dos mobiliários sucata, das carteiras, cadeiras, armários, etc., antes da retirada dos bens eletrônicos de informática. Tá bom, né? Tá certo. Fala primeiro que vale menos, depois que vale mais. Mas você só pode fazer isso, isso não faz muito sentido, não. Você só pode dar depois que pagou o DAI. Peraí. Após o pagamento do DAI, precisa de 5 dias para retirar o negócio. Não faz muito sentido, não. Você só pode entregar isso depois que o cara pagou. Qual é o risco do cara? Isso não faz sentido. Qual é o risco do cara depois que ele pagou não pagar? Não faz sentido um negócio desse, não. Deve ter acontecido alguma coisa assim bem cabulosa para esse parágrafo estar aí, né? Que ele só retira o negócio depois que o cara paga. Como é que isso acontece? Que não haja risco de abandono dos bens arrematados. Entendi. É por causa do valor. O cara vai lá, quer as carteiras, quer o bem eletrônico e não leva as carteiras, não leva a mesa. E isso fica para trás. Entendi. Então você primeiro entrega aqueles bens de menor valor e depois aqueles de informática. Ou não sei que o cara for levar tudo de uma vez só. Entendi. Vamos quebrar na cabeça que a gente pega essa maldade. 10. Entregar os autos do processo ao dirigente da unidade. Após o encerramento dos autos, da comissão deverá entregar os autos
para o dirigente da unidade, para que este tome ciência dos atos praticados no processo. Nos casos de processos originados na SRE, o dirigente caminhará o processo para a diretoria do patrimônio, da PAT. Acabamos de descobrir o que significa da PAT, né? DPAT, Diretoria de Patrimônio. 11. Encaminhar os autos para a SRE, se proveniente de escola. O dirigente da unidade deverá encaminhar os autos para a SRE para avaliação e futuro encaminhamento para a unidade central, diretoria do patrimônio, DPAT. 12. A SRE irá proceder à conferência do processo se proveniente de escola. O setor técnico da SRE irá proceder à conferência dos processos, verificando se todas as fases foram realizadas corretamente e solicitar a devida retificação caso haja alguma incorreção. Deverá ainda preencher o formulário com a conferência de cumprimento de cada item. 13. Tramitar os autos para... 13. Para tramitar os autos para a diretoria de patrimônio. Após a devida avaliação do processo de alienação, a SRE deverá tramitar o processo para a diretoria do patrimônio DPAT. 14. Análise técnica. Após a conferência pelo DPAT, será transmitida para o assessor jurídico da superintendência administrativa, que irá proceder à conferência do processo e elaborar parecer técnico em que se contenha a conferência dos atos praticados pela comissão instituída conforme estabelecido no artigo 60, parágrafo 3º do decreto número 45.242 de 2009. Caso haja alguma incorreção, o assessor irá remeter os autos para a unidade escolar SRE para que se realizem as devidas correções. Caso os autos tenham sido devolvidos com acerto, para acertos e correções após as retificações, deverá ser transmitido diretamente para o SAD, que procederá a uma nova avaliação técnica. 15. Autorização de baixa. A fase de análise técnica, emissão de parecer técnico, desde que não apuradas irregularidades na fase anterior, a autoridade competente irá decidir pela baixa ou não dos bens alienados, conforme estabelecido no artigo 20 da resolução da SE número 2075 de 2012. A competência para a autorização da baixa de material alienado mediante a venda por leilão fica delegada para facilitar as suas. Opa, você vem pra cá e eu vou pra lá. O que acontece? Na hora que eu esqueço, eu tô me jogando acima da visão suas, né? Aí é ruim. Quero uma parte do texto que a gente vai lendo, né? Pronto. Vamos continuando aqui então. Agora nós vamos falar da competência da autorização de baixa de material, né? 1. Ao ocupante de cargo de diretor superintendência regional de ensino e ao ocupante 2. Ao ocupante de cargo de diretor de superintendência administrativa, quando o leilão ocorrido for de material vinculado à unidade regional. 3. Ao ocupante do cargo de subsecretário de administração do sistema educacional, quando o leilão ocorrido de material vinculado à unidade central. O despacho da autoridade competente. O despacho da autoridade competente autorizado a baixa de bens deve ser juntado nos autos. Então vamos lá. Tá acabando, graças a Deus.
Graças a Deus não, nós estamos na página 14. São 32 páginas. Oh meu Deus. Será que piscou pra vocês? Eu trombei aqui na... Espero que não. Aqui na minha visão tá normal. Na minha visão que eu falo aqui do OBS. Continuando. Realizada a baixa pelo setor responsável, deverá ser encaminhado para o DEPAT, Superintendência Administrativa, no e-mail dapatbensmóveis@educacão.mg.gov.br, ofício informando o número de guias de baixa patrimonial no prazo de 30 dias da autorização de baixa. Arquivamento dos autos. Realizando a baixa, as que já vêm prontas, então. É porque na guia você pode pagar mais do que o que está escrito do boleto, acho que pode. Eu não entendi essa parte como boleto gerado, mas uma outra dúvida tem jeito não, gente. Vai ter que matar com a direção mesmo, mas isso não estou sabendo explicar. Você pergunte lá para a direção. Se você entendeu o que eu li, parabéns. Você está menos cansado que eu. Arquivamento dos autos. 16. Arquivamento dos autos. Após autorização e a devida baixa dos bens, o processo original deverá ser encaminhado para a unidade de origem, escola SRE, unidade central e o arquivamento por 10 anos para fins de fiscalização e controle dos termos legais. Quantas páginas são mesmo? 31 páginas, nós estamos na página 15, estamos na metade do documento. Nós gastamos. Nem aqui ali, ó, nós gastamos 52 minutos. Então, eu vou parar agora, tá? Essa aqui é a nossa primeira parte. Eu vou fazer a segunda parte. Eu vou fazer a segunda parte semana que vem, né? Ou quarta que vem, eu não sei exatamente quando que esse vídeo vai pro ar, e eu continuarei nessa leitura, porque o que acontece na Costa TV, o limite é 1 hora, eu ainda não tenho os 4.000 inscritos para o meu limite aumentado, então se passar de 1 hora eu não consigo enviar lá, eu tenho que passar no programa, editar aí. Então eu aguardo vocês para a segunda parte, tá? Nas minhas redes, para continuar lendo aí o documento. Tá? Eu sei que não é a forma mais interessante de se ler um documento, mas às vezes você está com o documento em mãos, indo lendo com alguém junto, ou sei lá, só escutando, pode ser melhor do que ler sozinho, né? Querendo um documento desse dá um sono que vocês não imaginam, ainda mais pra gente que é professor e trabalha muito, né? Mas tá bom. Então aguardo vocês para a continuação desse vídeo. Fui.